Boa noite. É estranho, né? Tá um sol lá fora, mas... Boa noite. Horário de verão é isso aí. Vamos falar hoje de esperança, que o tema que nós fomos brindados hoje é a esperança de novos dias. Para falar de esperança, eu gostaria de fazer uma introdução e a gente vai viajar um pouquinho pelo tempo. Nós vamos lá para a Grécia Antiga. Os gregos, eles são muito conhecidos por várias conquistas, mas uma das grandes conquistas da civilização grega é a filosofia. A filosofia, ela tem a figura de Sócrates talvez como o seu maior expoente. É uma divisão na filosofia da antiguidade, a filosofia propriamente dita a partir de Sócrates, e o que vinha antes eram os pré-socráticos. Não que não existisse filosofia, mas com Sócrates começa a preocupação de se filosofar a natureza humana, a nossa humanidade. Os anteriores, e é muito comum, é a natureza, o universo. Essa visão que nós temos, por exemplo, do Logos, do Evangelho de João, e no início era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra grega utilizada é Logos, razão, orientação, palavra, porque os gregos acreditavam que o universo era o caos e que o Logos dava ordem ao caos. No cristianismo, o mundo é do maligno, o mundo, no Evangelho de João, é bagunçado, e Jesus, sendo Logos, o Verbo de Deus, ele dá razão às coisas, ele dá ordem às coisas, ele é a luz do mundo. E os gregos, eles tinham a preocupação de entender a natureza humana e o universo. Mas antes da filosofia, eles recorriam ao que todos os povos da humanidade recorriam e recorrem até hoje. É da natureza humana o mito, a mitologia. É a explicação simbólica do que nós vivemos. Todos os povos de todas as épocas construíram a sua parte mítica. Mito não é mentira. Mito é um símbolo. E ele às vezes é mais poderoso do que a própria realidade. O imaginário, ele se constrói de tal forma que mesmo você mostrando a realidade, o imaginário, por vezes, ganha. E entre as formas de explicar a natureza humana, existe o mito da caixa de Pandora. Tinha um Titã. Titã são os deuses antes de Zeus e a família dele, chamado Prometeu. Prometeu era extremamente astuto, inteligente. Ele era responsável por tudo que funcionava, tudo que dava certo. E ele tinha um irmão, chamado Epimeteu, que era excelente na parte de fazer, mas era muito ingênuo, era meio lesado das ideias. E os deuses gregos, não tem graça você ser Deus se não tiver ninguém para te adorar. Essa é a visão do grego. Então eles precisam criar a humanidade. Não adianta você ser o suprassumo do universo se não tem ninguém para bater palma. Então eles resolvem criar o ser humano. Epimeteu, sendo o artesão mais conceituado, mais competente, mais gabaritado entre os deuses, ele é chamado para essa tarefa. E é colocado tudo à sua disposição. E ele vai criando. Vai criando. Quando chega na hora de criar o homem, ele não tem mais material. Ele tinha dado a força para uns, a agilidade para outros, as penas, o couro, as garras. E o ser humano, ele só tinha o barro. É igual ao mito bíblico da criação. Ele pega de uma forma de barro e cria o homem. O irmão dele, Prometeu, fica com pena do ser humano, porque o ser humano é frágil, e rouba
o fogo celeste dos deuses e entrega para os homens. A partir daquele momento, a inteligência da humanidade vai para um outro patamar. Mesmo o homem sendo entre os seres o mais frágil, e é só a gente ver, por exemplo, a gravidez de uma mulher é de 9 meses. Para um ser humano, uma criança, a recém-nascido, ter a mesma habilidade de um chimpanzé recém-nascido, a gravidez teria que ser de 21 meses. Para a gente se equilibrar entre um filhote humano e um filhote de chimpanzé. A gente é frágil. Mas quando Prometeu dá esse fogo celeste aos homens, a gente aprende a linguagem, a construir os prédios, os templos, os navios, a singrar os mares, a escrever a história, a filosofar. Mas os deuses não gostaram. Porque várias características que agora os humanos tinham eram as mesmas características que os deuses tinham. Prometeu, ele teve o cuidado de separar todas as moléstias, todos os problemas, todas as desgraças e tirar dos homens. E ele trancou numa caixa. A punição dele ter dado a luz aos homens, a sabedoria, a inteligência, foi ficar acorrentado num rochedo no Cáucaso, e todo dia vinha uma águia, comia o fígado dele. Durante a noite o fígado se recompunha, a águia no outro dia voltava. Esse castigo teria que durar 30.000 anos. Todo dia comendo fígado. E o curioso é que o fígado é um órgão que se regenera. Se você tirar 2/3 do fígado de uma pessoa, o outro 1/3 se regenera. Esse foi o castigo de Prometeu, e Prometeu sabia que ia ser castigado, mas ele apostava na humanidade. Sabendo que os deuses eram vingativos, ele pede para o irmão dele, o Epimeteu, esconder a caixa das desgraças. E foi o que Epimeteu fez. Aí os deuses ficaram assim, e agora? Como nós vamos controlar os homens? Zeus teve uma ideia fantástica. Pegou de cada deus uma qualidade. Lembrem-se que o homem foi criado pelas qualidades do mundo visível, do mundo sensível. Os deuses trouxeram qualidades celestiais e fizeram a primeira mulher. O nome dessa mulher era Pandora. Pandora, em grego, nós poderíamos traduzir como dádiva. Aquela que tudo dá, aquela que tudo cede. Mas há um trocadilho no termo em grego, que pode ser aquela que tudo rouba, aquela que tudo tira. E eu falei para vocês que o Epimeteu ele era meio lesado das ideias. Eles deram Pandora como esposa de Epimeteu, enquanto Prometeu estava no rochedo lá sendo comido pela águia. Epimeteu, quando olha a mulher, ele fica fascinado. O que tinha de mais belo, mais encantador, mais arrebatador no universo estava sintetizado naquele corpo, naquela pessoa. Ele leva Pandora para casa. E aí imaginem se fosse hoje, né? Vamos fazer um anacronismo, vamos trazer para a linguagem de hoje. Leva para o cafofo dele, ó, Pandora, aqui é a televisão, ali é a cozinha, a geladeira fica ali, né? Aqui nós temos a sala, o quarto, ali tem a biblioteca, maravilha e tal. Ah, eu ia esquecendo de falar. Aqui tem uma caixa que meu irmão me deu, mas ó, não é para abrir a caixa, tá bom? É segredo, ok? É interessante, toda vez que eu conto essa história, as mulheres riem. Né? Eu acho que as mulheres... Vai que o meu marido dissesse que meu cunhado me deu uma caixa que era segredo que não era para abrir, né? Foi exatamente o que Pandora fez. Na primeira oportunidade, ela abriu a caixa. E na caixa estavam todas as coisas que Prometeu queria evitar, que a humanidade conhecesse. Todas as desgraças. Então, se fosse para hoje, a depressão, os vícios, a maledicência, o ciúme, a inveja, o ódio, o sentimento de vingança, tudo foi saindo. Pandora ficou apavorada. E ela fecha a caixa, rapidamente. Mas, praticamente,
tudo de ruim que nós conhecemos saiu naquele momento. Exceto uma coisa. Uma desgraça ficou presa na caixa, que nunca mais foi aberta. A desgraça capaz de matar a esperança. Ali ficou. Por isso que nós falamos, né? A esperança é a última que morre, vem dessa história. Às vezes a pessoa perde os bens, a família, a pessoa perde o emprego, perde a saúde, a pessoa está com o pé na cova. A única coisa que a pessoa não perde é a esperança. Ainda que nós imaginássemos, já que nós estamos falando de mitos, que existisse um inferno, um lugar de sofrimento, um lugar de danação, um lugar de punição, a única coisa que sairia do inferno seria a esperança. Porque nós somos teimosos em mantermos a esperança das coisas. É da nossa natureza. Nós acreditamos que amanhã vai ser melhor. Quando isso não acontece, nós estamos gravemente doentes. Por que o suicídio ele é tão drástico? Por que o suicídio mexe tanto com toda a coletividade? Existem pesquisas que mostram que apartamentos onde ocorreram homicídios, eles são vendidos e eles são alugados. Apartamentos, casas onde ocorreram suicídios. É dificílimo quando as pessoas sabem de quererem adquirir o imóvel. Porque vai contra o instinto mais básico do ser humano, que é o instinto de conservação, o instinto de preservação. As pessoas se suicidam não é porque elas têm problemas, porque todo mundo aqui tem problema. As pessoas que estão nos assistindo pela internet, não tenham dúvida, elas têm problemas. As pessoas que vão dar o passe têm problemas. Esse que vos fala, aquelas senhoras lindas que estão sentadas ali, tem problema. Nem por isso a gente se suicida. Porque o equilíbrio do suicídio, da ideia de se auto-aniquilar, é a esperança. Sem esperança, você não vê rumos para a sua vida. A pessoa, quando está com problema e pensa em suicídio, não é por causa do problema, é porque ela não vê esperança, ela não vê solução para o seu problema. Tanto que se você der a solução, a ideia do suicídio vai embora. Eu quero me matar por causa de um relacionamento frustrado. Se a pessoa volta ao relacionamento reata, acabou o motivo. Eu quero porque eu estou endividado. Alguém vai pagar a dívida, acabou o motivo. É quando você não tem esperança de absolutamente nada. Você libertou da caixa de Pandora a única coisa que nem os deuses conseguiram livrar. Aquilo que mata a sua vontade de acreditar em dias melhores. E nós somos movidos a isso. Existe uma beleza muito grande na primeira epístola aos Coríntios, de autoria de São Paulo, ou Paulo de Tarso. São Paulo, ele nos fala sobre a fé, a esperança e a caridade. Meus amigos, só tem fé, aliás, só tem esperança quem tem fé. Porque quem tem fé espera. Quem não tem fé sofre. Porque quem tem fé tem uma ligação com alguém, com uma entidade superior, que essa entidade, ela é onipotente, onisciente, é supremamente boa, justa, ela entende, a consciência dela abarca tudo. Quando nós acreditamos nisso, ou nós temos a consciência disso, qual o problema que é maior do que esse auxílio divino? Não criaram, porque todos os nossos problemas são problemas humanos. Todos os nossos problemas são da natureza humana. Deus não é humano. Logo, Deus não pode ser medido na sua força, na sua grandeza, pelo tamanho dos nossos problemas. Não existe problema humano
que é páreo para a natureza divina. No Espiritismo se fala muito de desencarnado, se fala pouco de Deus. Deus é a fonte motriz que permite que os desencarnados se manifestem. Os desencarnados não revelam nada deles. Não é da cabeça deles que sai o Espiritismo. O Espiritismo é uma lei da natureza. Sendo uma lei da natureza, é uma lei criada por Deus. Teve um filósofo da antiguidade, que também era filósofo, escrevia peças de teatro, era humorista, chamado Terêncio. Ele dizia o seguinte: nada que é humano me é estranho. E é verdade, porque tudo que é humano é sentimento que nos é peculiar, nos é geral, nos é sentido. Mas nós não entendemos a mente divina. Se nós entendermos a mente divina, alguém está errado. Ou nós estamos errados porque nós não estamos sendo humanos, ou Deus está errado porque Ele não está sendo divino. Permanecei na fé, na esperança e na caridade, porque a fé é o que te sustenta, a fé é o que te dá a esperança. Como tem uma frase que uma vez eu ouvi que eu nunca esqueci: ter fé é saltar no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé só cai no escuro. Reencarnar, estar na carne, é um salto no escuro para os braços de Deus. Todos nós sabemos por onde começa a vida, mas nenhum de nós tem controle aonde ela termina. Nós não sabemos. Aí vem essa confiança, e é dessa esperança que nos move a cada ano, a cada passagem de ano, fazer a festa do Réveillon. Nós, seres humanos, não vivemos só de mitos, nós vivemos também de ritos de passagem. Nós construímos marcos na nossa vida para que esses marcos sejam balizas de avaliação. Então nós temos festa de aniversário, nós temos festa de debutante, formatura, nós temos o Natal e o Réveillon. São ritos onde nós fazemos uma retrospectiva daquilo que fizemos e olhamos para o futuro daquilo que realmente queremos realizar. E o mais curioso disso é que o Espiritismo fala da nossa natureza. Percebam, vamos para Hiroshima e Nagasaki de meados do século XX. As duas cidades foram alvejadas, cada uma por uma bomba termonuclear. Tudo ali evaporou. As pessoas ali foram desintegradas. Se a nossa natureza fosse a matéria, a nossa natureza sendo matéria, ela é passível de desaparecer. Algo dentro de nós nos diz que essa não é a nossa natureza. Algo dentro de nós nos diz que nós somos mais do que algo que pode ser desintegrado. Esse algo dentro de nós é a nossa natureza espiritual. Daí a importância do Espiritismo. Ele trabalha a nossa natureza espiritual. Porque a matéria, ela se vai. A matéria se transforma. O mundo muda. Mas a nossa essência, nem os astros, nem as bombas, nem as pessoas mais difíceis são capazes de acabar. O próprio cristianismo, ele é uma mensagem de esperança. Vejam como era a situação de Israel na época de Jesus. Era um país com uma ocupação estrangeira. Eram com reis que eram fantoches do Império Romano. Era um sistema de corrupção institucionalizado. O cobrador de impostos, o salário dele era propina. Era esse o sistema que vigia. A resposta a qualquer tipo de oposição era violência. Jesus está longe de ter sido o primeiro e o último crucificado naquelas terras. Crucificava-se banalmente ali.
se apedrejava, se matava. Por exemplo, quando Jesus conta aquela parábola, né, do bom samaritano, de um homem que saiu de Jerusalém e desceu para Jericó, aquela região ali entre Jerusalém e Jericó é um decidão mesmo, e ali era cheio de bandoleiros. As pessoas faziam caravana para ir de uma cidade a outra, porque senão elas eram assaltadas e mortas. Esse era o mundo de Jesus. Era um mundo que a pessoa literalmente orava a Deus, pedindo o pão nosso de cada dia. Essa oração não é uma força de expressão. As pessoas iam dormir e não sabiam se no outro dia ia ter pão na mesa. Muita gente, por dívida, se vendia como escravo. A situação era grave. Ali é que ele tinha que anunciar o reino de Deus. E esse jovem profeta, ele sai de uma cidade nanica, uma aldeia chamada Nazaré, que nos documentos históricos ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu, só se conhece nos evangelhos. Sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, de Cafarnaum começa a pregação dele por toda a região da Galileia. É uma região pequena. É como se ele tivesse andado o Distrito Federal, gente. Não é muito mais do que isso. A pé. Em cada cidade, pregando um reino. Na verdade, um reinado. Onde Deus é Pai. Deus quer o bem das pessoas. E Deus quer que as pessoas, sendo filhos desse Pai, se tratem com amor. E ele demonstrava isso na prática com curas, com aquilo que o Evangelho chama de exorcismo, com pregações. Ele dava alimento para quem tinha fome. Então, por isso da importância dos milagres da multiplicação. As pessoas acreditavam, por exemplo, no Pai Nosso, que termina, livra-nos do mal. A tradução do grego não é do mal, é livra-nos do maligno. Porque as pessoas acreditavam que o mundo era uma disputa entre Deus e Satanás. Vejam como isso era o mundo onde Jesus andava. E nesse mundo, onde os romanos tomavam conta, estupravam, roubavam, matavam, ele falava de que se alguém vos bater na face direita, oferece essa pessoa a face esquerda. Quem pela espada, age pela espada, perece. E de repente, este homem que fez tanta coisa boa, que deu luz aos cegos, que levantou os aleijados, que limpou os leprosos, que deu esperança para aqueles que se encontravam na depressão. Esse homem é crucificado. E crucificado de uma maneira que é sarcástica. Rei dos judeus. Aquela plaquinha, o títulos, em cima da cruz. E as pessoas, aquilo ali é histórico. Elas olhavam para ele aí, ó. Não é esse que falava do reino de Deus? Olha como é que terminou. Pensem nas pessoas da Galileia. E muito pouca gente sabe que no Levítico tem uma passagem que diz: aquele que morre pendurado é amaldiçoado. Não bastasse Jesus ter sido morto, segundo a Torá, ele ainda era amaldiçoado. Imagina a cabeça desses seguidores de Jesus, principalmente daqueles 12 mais próximos. O que deve ter passado pela cabeça deles? Onde é que está a corte celestial dos anjos? Onde é que está esse Deus que é Pai? Cadê as pessoas que foram curadas para defenderem esse homem? Sozinho, nu, pregado numa cruz. 3 dias depois, ele aparece. E quando ele aparece, é como diz nos Salmos, ele renova todas as coisas. A mensagem cristã é uma mensagem que não é a mensagem da cruz, é a mensagem da ressurreição. Quando tudo era para ter terminado, as coisas voltaram com força. Essa que é a mensagem mais importante do cristianismo. Não é a manjedoura, é a ressurreição no Gólgota. É a mensagem de que nem a morte consegue segurar aquele que é seguidor fiel de Deus.
Como diria o apóstolo Paulo, é o prenúncio, as premissas de todos nós. Por isso que o cristianismo é uma crença de esperança. E o Espiritismo, ele ainda coloca um algo a mais nessa crença. A reencarnação. Nós não estamos fadados ao fracasso, porque a reencarnação nos dá a eternidade. Me diz qual o problema que é maior do que a eternidade? Não existe. Padre Antônio Vieira, um padre jesuíta, que foi responsável pela catequese no século XVII no Brasil, particularmente na Bahia, que defendia os índios e por isso a Inquisição foi atrás dele, uma pessoa de uma verve, de uma escrita fantástica. Ele tem um dos sermões dele, é o Sermão do Mandato, no qual ele separa um trecho para o tempo. E ele diz assim: contra o tempo não se atreve nem o mármore, quanto as colunas de mármore, quanto mais os corações de cera. O tempo, ele muda tudo, até os corações. Eu tinha falado de Prometeu, para quem está com dor de cotovelo, né? Eu estava falando do fígado. O fígado, você perde 2/3, aquele 1/3 renova tudo. O coração, quando ele é traído, magoado, abandonado, está na solidão. Não é que quando aparece um rostinho sorridente, ele renova 100%? Ele deu de 10-0 no fígado. Porque o coração, a impressão que você tem que a pessoa pega, ela tritura, ela incinera, ela joga os restos no mar, aí você vê uma outra pessoa que te encanta, puf. Não é que esse coração ali está 100%? Nós não nos desapaixonamos, nós nos desiludimos. É diferente. A paixão sempre está conosco. O ser humano é danado, porque ele é movido à paixão. Kardec trata muito bem disso no livro A Gênese. Mas vejam, a ilusão faz parte da nossa inexperiência. E é a ilusão que projeta nas pessoas as nossas carências. Quando nós nos desiludimos com alguém, via de regra, não foi a pessoa que nos enganou. Foi a imagem que nós projetamos nela. Às vezes é tão complicado isso, que a imagem... Lembra que eu estava falando sobre o mito? Que o símbolo é mais poderoso do que a realidade? O que nós nos iludimos em relação a alguém, ou em relação a uma instituição, em relação a uma situação, é mais forte do que a própria realidade. O Leonardo DiCaprio, de carne e osso, não é comparação para as meninas com o Leonardo DiCaprio da imaginação delas. A Angelina Jolie, de carne e osso, que tem os dias dela de mau humor, tem os dias dela, né, de não estou afim de dar bom dia, não faz comparação com a Angelina Jolie da imaginação masculina. Quem é que compete com as nossas ilusões? Por isso que o Buda, né, Siddhartha Gautama, ele dizia que a ilusão é um dos motivos do sofrimento. A nossa roda de ilusões, a samsara. Os hindus também eram grandes filósofos. Existe um livro chamado A Canção Sublime, Bhagavad Gita. Esse livro, ele tem uma simbologia fantástica. É um príncipe que tem o seu exército e ele tem que defender o seu reino do exército opositor, que é formado por todos os seus amigos, pelos seus filhos, pela sua família, pelas pessoas que ele mais ama. E ele está em dúvida. Afinal de contas, como eu posso guerrear contra as pessoas que eu mais amo? E aí se materializa para ele, né, a figura do Deus Krishna. E Krishna vai explicando para ele que ele tinha que batalhar. E é uma metáfora. Quem está do outro campo, do lado oposto do campo de batalha, não são as pessoas, são os apegos. É tudo que nos tira da nossa espiritualidade, porque tudo que pode ser tirado não é nosso. Esse é o grande mote desse livro.
tudo que pode servir de ilusão para te afastar da tua própria natureza espiritual, você deve lutar. Tudo que você se apega é transitório, então te causa sofrimento. Eu lembro, quando eu era criança, foi lançado o Del Rey. Lembram? O Corcel Del Rey? Aí estava lá, o carro do ano. Alguém, por acaso, tem, assim, alguma fissura de ter um Del Rey hoje? Ele era o carro do ano, de 1979. E aí? Ficou para trás. O apego, ele gera sofrimento, porque as coisas mudam. Por isso que eu disse, a paixão, ela nunca acaba. Quando ela é baseada na realidade, melhor ainda. As ilusões, sim. Por isso que é importante sempre, a gente amadurecer juntos. Porque senão um segue, basta o outro ficar do jeitinho que é, para que se perca a conexão. No Espiritismo, quando nos deram essa chave gloriosa chamada reencarnação, nos disseram, meu amigo, eu não sei qual é o problema que você tem. Honestamente, não faço a mínima ideia. Eu só sei de uma coisa, o teu problema tem solução. Porque não existe problema maior do que a eternidade. E tem algo muito importante nisso. Nós e as pessoas que são problemas na nossa vida, nós reencarnamos. E reencarnando, o que acontece? Nós ganhamos experiência. Ganhando experiências, ficamos mais inteligentes. Para cada experiência, encerramos uma série de aprendizados que não nos servem mais. Quando retornamos, a nossa memória volta zerada, mas a nossa índole volta modificada. Aí atuam os pais na educação, na criação. Quando o espírito está se adaptando ao corpo, a influência dos pais, ela é fundamental. Depois, continuar o trabalho, que seria aquele trabalho de acompanhamento. O que me faz sempre pensar, do 0 ao 7, você cria. Do 7 aos 12, você educa. Dos 12 para frente, você reza, porque você não fez nada dos 7, não nada dos 12. Então, cria. Aí você é o fruto da índole que você traz, com a educação que os pais te deram, com os valores que a sociedade te passa. Você não sai de uma encarnação diferente, não sai da encarnação do mesmo jeito que você entrou nela. Meus amigos, nós somos as mesmas pessoas que íamos lá para Atenas antiga, na Ágora, comprar escravos. Nós somos os mesmos espartanos que, quando uma criança nascia com defeito, jogávamos do penhasco. Nós somos as mesmas pessoas que andávamos pela Galileia, víamos revoltosos crucificados, e aquilo era indiferente. Os mesmos seres humanos que iam para o Coliseu Romano, que passavam o dia lá, comendo farofa e vendo os leões e os gladiadores se matando. As mesmas pessoas que no domingo, o grande barato, o que tinha de diferente na Idade Média, era ver alguém sendo queimado vivo. Somos nós. Olha o tanto que nós evoluímos. Olha o tanto que nós nos melhoramos. Olha o tanto que nós somos mais sensíveis, mais inteligentes, mesmo vivendo num planeta de provas e expiações. Ou seja, um planeta para almas ainda em processo difícil de aprendizado. E nós não paramos. Daqui a uma encarnação, seremos 10 vezes melhor do que nessa. Como nessa encarnação somos 10 vezes melhor do que a encarnação seguinte. A pessoa que está do teu lado está difícil, é complicada, não esquenta a cabeça. Na próxima ela vai estar 10 vezes melhor. Gente, para e pensa. Ela não vai estar 10 vezes mais complicada, não foi isso que eu falei. Eu disse que ela vai estar 10 vezes melhor. Isso é importante, porque o processo de aprendizado, ele é para todos. Inclusive para as pessoas que nós não gostamos. Porque Deus acredita nelas. Elas são obras de Deus.
Quem sou eu? Essa é a sacada de Jesus. Vem cá, se Deus ama esse cara, quem é você para odiar? Lembram daquela parábola do mal devedor? O sujeito que devia, vamos botar em linguagem de hoje, o sujeito que devia para o seu patrão R$1 milhão, ou $1 milhão, se vocês preferirem. E o patrão fala, olha, você vai ficar preso, a tua família vai ser escravizada, eu vou vender os teus bens, e você não sai da cadeia até que pague o último centavo. E ele se apavora, eu não tenho como pagar. Ok. Aí o senhor libera ele da dívida, quando ele sai, ele encontra um subservo, que deve para ele R$100. E ele joga o servo na prisão. E diz, agora vou vender você, a sua família, pegar os teus bens, enquanto você não me pagar os R$100. Quando isso é levado para o governante chama o cara, vem cá, eu não te perdoei R$1 milhão? Por que você está fazendo essa maldade por causa de 100? Somos nós. Pensem no seu coração, no seu íntimo, as dívidas que nós temos de amor com Deus, que é o amor em essência, é o amor puro. Em Deus não há uma subpartícula de nada que não seja amor. Qual é a nossa dívida de gratidão com esse ser que nos deu a existência? Os nossos pais terrenos nos deram a vida, mas antes de assumirmos essa forma, Deus já tinha nos dado o dom da existência. Deus nos deu livre-arbítrio, não nos transformou em robôs. Deus nos deu oportunidade de melhorar sempre, por isso que não tem inferno, existe a reencarnação. Como eu posso pagar a minha dívida com esse ser supremo? Essa é a parte que deve sempre permear os nossos pensamentos. Deus acredita em você, como é que você não acredita? Deus, quando te deu o livre-arbítrio, Ele falou, cara, tu é o cara. Como é que você vai dizer para Deus, o senhor se enganou, viu? Acho que falou o cara errado. Engraçado que todos os profetas tiveram essa sensação quando a gente olha na Bíblia. Moisés, eu libertar os hebreus dos egípcios? Eu sou gago. Moisés era gago. O que Deus falou? Não tem problema, terceiriza, chama o teu irmão Arão. E vamos embora. Davi, o pai de Davi, Jessé, ele tem 11 anos, ele é pastor. Mas vai ser um grande rei, porque Deus não vê a forma, vê o coração. Imaginem Jesus quando chamou Levi, que era coletor de impostos, corrupto. Lembram que eu falei que a corrupção fazia parte do sistema institucionalizado? Não era por fora não, era por dentro mesmo. Jesus chama, vem e me segue, e ele largou a coletoria. Agora imagina ele sentadinho do lado de Pedro e de João, que era quem pagava o imposto para Levi. O que Jesus viu naquele homem, que depois nós vamos conhecer pela tradição como Mateus, que é o evangelho mais lido do Novo Testamento, o mais robusto, né? O que Jesus viu no coração daquele homem, que as outras pessoas, nem o próprio Mateus, viram? Deus enxerga no coração da gente coisas grandiosas, maravilhosas, porque Ele não criou nada para ser perdido. Ele não criou nada para sofrer, Ele não criou nada para se arrastar. Me dá assim um aperto no coração quando eu ouço uma prece e a pessoa começa a prece assim, Senhor, nós mendicantes que andamos por esse vale de lágrimas, eternos pedintes que somos. Vem cá, isso aí é uma prece ou é um rosário de trevas? Como é que você se harmoniza com uma prece dessa? Não tem como. São Francisco de Assis, ele era uma pessoa cativante, desse tamanhozinho, magrinho, e era um cara alegre. Aí quando muita gente largou tudo para segui-lo, porque a espiritualidade arrebata, ele era uma pessoa carismática, só que aí as pessoas sentiam falta da vida mundana, a vida do mundo. Sentiam falta, celibato é um negócio complicado. É complicado hoje, era complicado na Idade Média.
abrir mão das posses. Era complicado na época de Francisco de Assis, é complicado na nossa época. Ter uma ética, uma etiqueta de vestimenta. Você não poder vestir o que você quer. É sempre aquela roupinha, aquele hábito, que parece um saco de estopa. Aí ele via que as pessoas iam ficando tristes. Ele chamava a pessoa e liberava dos votos. Porque não pode servir o reino de Deus sendo triste. O reino de Deus é um reino de alegria. O Espiritismo tem uma coisa maravilhosa que se chama o Consolador Prometido. Se o Espiritismo não está consolando, tem alguma coisa errada. Porque ele é para você olhar para ele e falar, cara, que bom, mais um dia. É para você se sentir consolado, animado, ânimos, alma. Se você é espírita e não tem alma, o que está acontecendo? O que vai se manifestar depois que você desencarnar? Fica difícil. O Espiritismo também tem uma outra proposta. Olha, eu sou problemático, eu sou viciado, eu falo mal dos outros mesmo, sou linguarudo, não tem jeito. Tem. Agora, o que falta às vezes na pessoa é vontade. A vontade às vezes é só da boca para fora. E aí os espíritos falam, o verdadeiro espírita é aquele que é identificado pela sua reforma moral e pelos esforços que faz para ser um ser humano melhor. Então, se você não está se consolando no Espiritismo, se você não está olhando para a vida e falou que está difícil, está pedreira, mas passa. Se você não está se tornando uma pessoa melhor, está na hora de você repensar que tipo de Espiritismo que você está querendo. Ao contrário das outras religiões, a gente não faz proselitismo. Venha para o Espiritismo você também. Né? Compre uma propriedade com vista para o mar no nosso lar. A gente não faz isso. Aqui o que a gente diz assim, se você vier para cá, você vai ter explicação para as suas dores. A gente não está dizendo que não haverá dores. Você vai aprender a encontrar fundamento nas suas dores e força para superá-las. Porque quando Jesus estava na cruz, a corte celestial não tirou ele de lá. Deu forças para que depois ele aparecesse em glória. 3 dias. Paulo, e ele conta muito bem isso na carta aos Gálatas, quando ele fala das perseguições, dos naufrágios, dos açoites que ele sofreu, dos apedrejamentos, ele diz, eu fui enterrado para o mundo e era feliz porque tinha sido um novo homem em Jesus. A gente não pode enxergar um centro espírita como uma agremiação social, onde as pessoas vêm fazer o social. Aqui é um lugar onde a gente tem que sair melhor do que a gente chegou. Mais sorridente, mais esperançoso. Olhar para a vida com altivez. Porque nós temos a explicação que a eternidade é a nossa aliada. Como que nós vamos desprezar isso? Como nós vamos esquecer de quem nós somos filhos? O meu Pai, o vosso Pai. O meu Deus, o vosso Deus. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Qual foi a parte que a gente perdeu? Não existe problema maior do que a nossa capacidade de superar. Não por nós. A gente é muito frágil, muito pequenininho. Mas porque a gente tem Deus como aliado. E como Deus se manifesta no mundo? Através das pessoas. As pessoas são os braços, a voz, o consolo de Deus. Lembra quando eu falei que o Espiritismo é o Consolador? Como o Espiritismo consola? Através dos espíritas. Porque os espíritos, sem os espíritas, não podem fazer muita coisa. Eles estão na dimensão espiritual. Eles só podem fazer algo se nós, espíritas, assumirmos a nossa responsabilidade. Daí Leon Denis, na introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele dizer, o Espiritismo será o que os espíritas
fizerem dele. A responsabilidade é nossa. 2019 está começando. É uma janela de oportunidades. Eu tinha uma professora muito legal de literatura, na minha época de estudo secundário, né? E ela dizia assim, conversando, e eu lia muito livro espírita, e isso me deu o gosto pela leitura, e comecei a ler outras coisas, né, da literatura brasileira. Aí, conversando, que ela achava curioso, um garoto gostar tanto de literatura, e ela perguntou para mim, por que você gosta tanto de ler? Aí eu falei que eu era espírita, que eu comecei a ler livros espíritas, que antes eu só lia livro que tinha desenho, se não tivesse desenho eu não lia. Né? Foi a literatura espírita que me abriu o gosto pelo livro. E ela disse assim, vocês espíritas são muito curiosos. Eu tinha uma aluna de alfabetização de quase 90 anos. E ela, quase com 90 anos, resolveu se alfabetizar, porque ela nunca teve oportunidade na vida. E essa minha professora era voluntária, né, para ensinar alfabetização para idosos. E ela perguntou para essa senhora, mas por que a senhora quer se alfabetizar? E ela, porque eu sou espírita. O que eu aprendo agora, eu levo para a eternidade. E o pessoal ainda tem preguiça de aprender inglês, gente. É mole ou quer mais? Né? A gente carrega para a eternidade. Agradeçam a Pandora. Ela pode ter liberado tudo, mas quando ela prendeu na caixa, que eu também não entendo porque que chamam de caixa de Pandora, a caixa não era dela, ela só foi lá e abriu. Vamos deixar uma coisa bem clara, ela é fofoqueira, foi lá e abriu a caixa. A caixa era do Prometeu que deixou com o irmão Epimeteu. Pandora, não sei porque agora já é dona da caixa, não sei porquê. Mas agradeçamos a Pandora, porque ela não deixou sair aquilo que mata a nossa ânima. Onde matou a esperança? Matou a sua própria alma. Nunca aceitem que matem a alma de vocês. Nunca. Cada ano é uma nova oportunidade, cada aniversário é mais uma comemoração. Cada página que a gente descortina no livro da vida é uma página em branco para nós reescrevermos a nossa história. Então espero que vocês saiam daqui literalmente mais animados do que aqui chegaram. Uma ótima noite a todos, boa semana que começa.